Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui comentar com vocês o que eu achei da segunda temporada da série Justiceiro, ou O Justiceiro, ou Punisher. A série da Netflix em parceria com a Marvel, que conta a história do Frank Castle, que ele é um anti-herói da Marvel. O que é um anti-herói, né? Aquele herói que tenta fazer o bem, mas pelos próprios meios, que se tiver que matar alguém, ele vai matar. Sabe, ele não segue necessariamente as regras, por isso que ele não é um herói, mas ele também não chega a ser um vilão, porque ele não faz coisas ruins para pessoas inocentes, ele protege os inocentes e pune as pessoas ruins, mas com os próprios meios. Isso é um anti-herói, que é o caso do Justiceiro, e eu assisti essa segunda temporada, que foi lançada há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e mano, foi incrível. Mas, antes de eu comentar com vocês, eu vou fazer um breve resumo do que é o Justiceiro, se caso você ainda não conheça. Se você quiser saber um pouco mais sobre a primeira temporada, eu já fiz um vídeo, já fiz um veredito da primeira temporada quando foi lançado em 2017, vou deixar o link aqui no card. Hoje eu só vou falar da segunda temporada. Então, pra falar da segunda temporada, eu vou comentar algumas coisas que quem ainda não assistiu a primeira vai tomar spoiler. Então, se você não gosta de spoilers e não assistiu ainda a primeira temporada, toma cuidado com esse vídeo aqui, porque eu vou comentar algumas coisas que aconteceram lá no final da primeira. E lá na temporada anterior, a gente viu o Frank Castle, que é o Justiceiro, tentando trazer justiça por causa da morte da família dele, né, que o Billy estava envolvido, o Billy Russo, o melhor amigo dele, estava envolvido em toda a morte da família e tal, ele meio que foi se vingar e trazer justiça ao mesmo tempo, por isso que ele é o Justiceiro, etc. Nessa segunda temporada, o Billy ainda tá vivo, né, porque o Frank Castle não matou ele na primeira temporada, e aqui ele começa em um hospício, com o rosto meio desfigurado, todo cheio de cortes, se recuperando ainda de tudo que aconteceu com ele, tudo que o Frank Castle fez com ele, e o Frank, ele tá vivendo uma nova vida, né, um pós-justiça de tudo que ele fez, tá tentando se virar, tentando viver a vida dele, mudando de cidade em cidade, bebendo, fazendo outras coisas, tentando fugir de encrenca, mas é óbvio que isso sempre acaba chegando nele, não tem jeito. E em um desses bares que ele tá frequentando, sem querer, ele vai proteger uma menina, uma jovem ali que aparece no meio do caminho dele, que é a Amy, e ele entra no meio de uma treta política, sabe, porque um senador que tá se candidatando pra presidente espalha umas fotos dele que beijando outro cara, e os pais têm medo de... É uma confusão por causa dessas fotos. O fato é que alguns jovens tiraram essas fotos, inclusive essa Amy que aparece lá no bar, e todos eles são mortos menos ela. E ela tá sendo caçada, ele acaba indo proteger ela e se envolve no meio da confusão e começa a ser caçado junto com ela. E aí a segunda temporada é basicamente isso, ele fugindo junto com a Amy, tentando proteger ela do pessoal que tá caçando ela, principalmente do John, que é um principal ali nessa caça, ao mesmo tempo que ele fica sabendo que o Billy Russo tá se recuperando, né, já tá voltando a falar, e eventualmente acaba fugindo da prisão / hospício que ele tava lá, e aí tem essas duas tramas aí simultaneamente correndo na segunda temporada. E assim, sempre que eu faço um vídeo de veredito pra vocês, eu faço toda a minha crítica, meu roteiro, bonitinho, exponho toda a minha opinião, e depois dou uma lida em algumas outras críticas. Por quê? Eu não sou um vasto conhecedor de HQ, de histórias em quadrinhos, que é da onde o personagem do Justiceiro saiu. Então, às vezes, lendo alguma crítica, eu percebo alguma coisa diferente, que uma outra pessoa percebeu no caso, e aí eu fico sabendo, eu gosto de trazer pra vocês. Só que eu fui ler algumas críticas e assim, aparentemente eu fui o único que gostei da segunda temporada. Por quê? Eu já falei pra vocês, né, tem até no trailer aqui do canal, que eu vejo as séries e venho falar pra vocês com a visão de um fã. As críticas, tem muita gente falando mal, mas por quê? Porque fala que, não sei o que, não tá bem explicado e começa a falar um monte de termo técnico que, mano, a fundo mesmo não interessa tanto pra quem tá assistindo, porque a gente quer ver a história legal, a gente quer se interagir, a gente quer se envolver com toda a história, se importar com os personagens e ter um bom final, um bom desenvolvimento da história e um bom final. São coisas que a gente percebe. Agora, detalhes técnicos, eu cheguei até a ver algumas pessoas falando que tava arrastada essa temporada, que 3 episódios foi muito, que é muita gordura. Mano, o pessoal critica a série como se fosse um filme, eles querem que a história toda seja desenvolvida em 2 horas, e não é assim que funciona. Uma série, ela é desenvolvida com calma, nos detalhes, sabe? A gente vai se envolvendo com toda a história, com os personagens, percebendo cada coisa sem precisar atropelar nada, sem precisar fazer nada corrido. E é assim que eu assisto séries. É por isso que eu prefiro séries em vez de filmes, por exemplo, porque dá pra enriquecer muito mais a história dos personagens e a história do enredo em geral. Então assim, se você ler outras críticas, não vai ter nada a ver com o que eu vou falar aqui pra vocês. Mas vamos lá, vamos começar a falar o que eu achei dessa segunda temporada de Justiceiro. Mas antes de eu começar a falar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, não esquece de deixar seu like também nesse vídeo e comenta já enquanto eu estiver falando o que você achou da segunda temporada, caso você já tenha assistido, mas só toma cuidado para não deixar spoilers aí pelos comentários, porque algumas pessoas ainda não assistiram. Se for o seu caso de ainda não ter assistido, não se preocupa que o vídeo não vai ter spoilers, talvez lá pro final do vídeo, mas eu aviso antes, pode ficar tranquilo. Então, por enquanto, não vai ter spoiler, pode assistir sem problema. Bom, talvez uma das primeiras coisas que eu quero falar aqui com vocês é que, assim, essa segunda temporada,
ela desenvolveu uma relação ali pro Frank Castle com a Amy quase que paternal, sabe? Quase que pai e filha. Porque ele perdeu toda a família dele, ele não teve essa chance de ensinar os filhos dele a atirar, a se defender, sabe, a se proteger, as coisas desse tipo, porque os filhos dele morreram muito crianças. Então agora ele tá tendo essa chance com a Amy. Ele tá protegendo ela, ele não quer criar essa relação, ele tá bem relutante, ele é bem fechado, como o Frank Castle tem que ser, só que aos poucos não tem como, sabe? Vai desenvolvendo ali uma relação linda de ver, porque é praticamente isso, ele se torna um pai pra ela, de tanto que ele protege, de tudo que ele ensina pra ela. Ele ensina ela a desarmar alguém, ensina ela a atirar, ensina a carregar uma arma. Ele vai ensinando algumas coisas pra que ela possa se proteger quando ele não estiver perto, mas ao mesmo tempo, quando ela tá, ele dá a vida dele pra poder proteger ela. Então essa relação que vai sendo desenvolvida foi muito bem feita, não foi forçada, não foi romântica demais, entre aspas, assim, né? Aquele romantizado, um negócio mais light, não foi. Foi ele realmente um cara fechado que tava tentando proteger ela porque ele já tinha se envolvido no meio da merda, porque ele não queria que uma jovem fosse assassinada por um monte de gente do jeito que tava acontecendo no começo dessa temporada. Então ele foi proteger ela, ele se sentiu no dever de continuar protegendo pra descobrir o que tava acontecendo, por que ela tava sendo caçada, por que queriam que ela morresse. E assim, eu enfatizo isso porque na primeira temporada, a relação que a gente tem com o Frank Castle é de empatia, de pena, sabe, de tristeza com ele, porque ele tá vivendo todo o luto da família dele. Nessa segunda temporada, o sentimento que a gente tem por ele é diferente. Nossa, que legal, ele tá encontrando uma nova família. Não que a primeira possa ser substituída, mas ele tá encontrando novos motivos pra sobreviver, novos propósitos de vida. É diferente, sabe? Só que mesmo assim ele não perde a essência dele, o que é legal. Não é um outro justiceiro. Você assiste, você sabe que é o mesmo personagem, mas ao mesmo tempo ele tá um pouco diferente, ele tá um pouco mais evoluído, um pouco mais maduro do que ele tava na primeira temporada, que era só ódio e ele sangue no olho pra todo lado, entendeu? Talvez uma das principais funções da Amy era exatamente essa, né? Dar uma humanizada no Frank Castle, porque ele era uma máquina de matar. Só isso, ele era meio que um monstro, na melhor forma possível de falar isso. Só que a chegada da Amy, essa relação deles dois, acaba deixando ele um pouco mais humano, um pouco mais preocupado, tanto que em alguns momentos tem uns vilões ali que normalmente ele mataria, ela pede pra ele não matar e ele não mata, ele hesita em matar uma pessoa, coisa que ele nunca tinha feito antes por causa do pedido dela. Então você vê que ele se torna um pouco mais humano, mas não a ponto de perder toda a essência do personagem, que é o quê? Sentar bala em vagabundo. Agora, individualmente falando, mano, vou falar dos personagens principais aqui, dos atores principais desse elenco, começando, óbvio, pelo Jon Bernthal, que faz o Justiceiro, faz o Frank Castle. Mano, ele não tem defeito pra esse personagem. Como eu falei no primeiro vídeo também, que eu deixei aqui no card pra vocês assistirem da primeira temporada, ele já participou de The Walking Dead, ele era o Shane por lá. E eu não gostava muito dele, eu achava o personagem dele fraco, o ator meio ruim também. Não sei se é o personagem que era insuportável mesmo. Mas aqui em Justiceiro, mano, ele tá incrível, ele é muito bom, mano, muito bom mesmo em todos os aspectos do personagem, do pouco que eu conheço do personagem, porque eu já assisti um dos filmes do Justiceiro, conheço um pouco dele, um pouco do personagem dos quadrinhos e tal, não posso dizer especificamente, tá totalmente fiel ao personagem, não sei, porque eu não li os quadrinhos, mas, mano, foi muito bom o personagem dele, porque você consegue captar a essência dele, você consegue conhecer o personagem que a gente deveria conhecer e teríamos conhecido se lêssemos os quadrinhos, porque o Justiceiro é isso, é o anti-herói, ele mata os bandidos do jeito dele, ponto, sabe? Ele não quer levar ninguém pra justiça, ele não é um demolidor. A gente percebe que desde a primeira temporada, ele é essa máquina, sabe, de matar as pessoas, que é movida pelo ódio, pelo senso de justiça próprio que ele tem. E nessa segunda temporada, eu arrisco a dizer até que ele tá um pouco mais inteligente, sabe? Ele pensa um pouco melhor antes de agir, ele planeja melhor as coisas que ele vai fazer. Ele não simplesmente vai por impulso. Ele não tá mais tão no instinto, sabe? Ele tá mais planejador, ele pensa melhor como é que as pessoas estão pensando pra tentar planejar um jeito de surpreender os bandidos e as pessoas que ele tá indo atrás pra conseguir realizar o feito que ele tá indo, que é normalmente matar alguém. E a gente percebe tudo isso, sabe, nessa temporada. Ele parece realmente que amadureceu, ele tá bem diferente, só que não tão diferente, porque assim como na primeira temporada ele pode apanhar, ele é esfaqueado, toma tiro e um monte de coisa, se ele não estiver morto, ou desmaiado pelo menos, ele levanta, consegue, sabe, se reerguer e começa a bater nas pessoas e deixa a dor de lado, porque todo esse ódio, toda essa motivação que ele tem, ele consegue fazer com que a dor que ele sinta seja uma coisa superável para ele continuar em frente. Ele não se entrega à dor que ele tá sentindo e muitas vezes ele tem essa reviravolta, assim como aconteceu na primeira temporada, nessa segunda acontece algumas vezes também. Então assim, pra mim hoje, o Jon Bernthal como Justiceiro é tipo o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, ou como o Chris Evans como Capitão América também, sabe?
pra mim, ele é o justiceiro. Ele trouxe esse jeito do justiceiro. O jeito de andar, o jeito que ele para e coloca a mão assim, como um militar mesmo, que ele é um ex-militar. Ele para e segura assim, ele dá umas viradinhas de cabeça, a voz grossa que ele colocou no personagem também, sabe, essa voz rouca. Tudo isso são jeitos que ele deu pro personagem baseado nos quadrinhos, porque nos quadrinhos não tem voz, não tem essas coisas. Então, foi tudo criado por ele e ficaram perfeitos nesse personagem. E, mano, eu não consigo ver outra pessoa no papel tão cedo. E nessa segunda temporada a gente teve novos personagens aí, como eu falei pra vocês. A Amy, que é interpretada pela Georgia Wigan, que já fez 30 Reasons Why, fez uma participação por lá. Aqui ela é a Amy, tem todo esse protagonismo, porque ela faz parte desse elenco principal. E ela é a menina que tá fugindo pra não ser morta, porque ela tirou algumas fotos comprometedoras do senador, etc. E foi paga pelos russos pra que ela fizesse isso, só que acabou quase custando a vida dela. Então ela tá tendo que fugir a todo tempo e com a proteção do justiceiro também, porque eles se encontraram por acaso aí no caminho, e o justiceiro começa a proteger ela também. E, mano, a Amy, assim, ela é uma personagem que foi muito boa, porque ela criou essa relação com o Frank Castle, essa relação de pai e filha. Só que ela não é uma menininha delicada e tal, que ele quer proteger. Não, ela é teimosa, sabe? Ela bate nas pessoas, ela sabe se virar muito bem, ela sabe se disfarçar, sabe convencer as outras pessoas de fazer alguma coisa. Né? Dá pra perceber que ela já tá nesse ramo de se virar sozinha há muito tempo. Só que óbvio que isso nem sempre é o suficiente se tiver alguém apontando uma arma pra você. É aí que ela vai precisar da ajuda do justiceiro. Então ela sabe se virar muito bem, e a teimosia dela e todo esse jeito que ela tem, tentando fugir o tempo todo, tentando escapar, fazendo coisas que o justiceiro não mandou que ela fizesse, tudo isso ajudou pra construir essa relação paternal entre eles dois. Então foi uma personagem excelente também do começo ao fim. Outro personagem novo que chegou nessa segunda temporada também foi o John, que eu disse pra vocês que é o cara que tá caçando a Amy e que eventualmente começa a caçar o Frank Castle também, porque ele percebe que o Frank tá ajudando a Amy. Então ele quer matar os dois, porque é a função dele. Só que ele é muito mais profundo do que isso, porque o John, a gente começa a descobrir ao longo do tempo que ele é um cara que fazia algumas coisas erradas, ele tinha toda uma vida, sabe, criminosa talvez, e ele é muito bom nisso. Só que ele se converteu ao cristianismo. Mas o problema é que ele é aquele religioso, sabe, que, mano, que é a fundo, que justifica todas as merdas que faz através da Bíblia. Toda pessoa que ele mata, toda violência que ele causa é justificada por ele com versículos bíblicos. Isso acaba mostrando, né, o perigo de um fanatismo religioso, seja qual for a religião. Esse fanatismo todo acaba causando toda essa violência, toda essa dor, e pra ele tudo bem. Ele acha que foi escolhido por Deus pra fazer essas coisas que ele tá fazendo. Claro que ele tem toda uma história por trás, o porquê que ele tá fazendo tudo isso e tal, mas ele consegue justificar tudo isso, então ele não tem um peso na consciência, ele acha que tá fazendo tudo isso amando de Deus, ele acha que é um soldado de Deus, e ele começa a temporada como um personagem bem misterioso, sabe, ele tá caçando a Amy, tá indo atrás das fotos que ela tirou e não sei o que, e a gente não sabe muito da história dele. Cristão, que a gente vê que ele é cristão, ele usa uma roupa parecida com a de padre, que tem até umas golinhas brancas aqui, uma batina preta, ele usa um chapéuzinho também meio cowboy preto, e aí ele vai andando e vai fazendo as coisas e vai atirando e matando as pessoas de uma forma tão fria, mas tão fácil, sabe, que você fala, mano, quem é esse cara, velho? Ele demonstra que é perigoso e que a gente precisa tomar cuidado com ele. Só que a gente fica nessa angústia, né? Quem é esse cara? Qual que é a origem dele? Por que ele tá fazendo tudo isso? E aos poucos a gente vai entendendo toda a história dele e percebe o porquê que ele chegou no ponto que ele chegou. Mas é um ótimo personagem que, por trás de todo esse mistério que ele tem, as funções que ele faz durante esses episódios dessa segunda temporada, mano, perfeitas também, na medida certa, não é nada muito exagerado, nem muito caricato, nem muito apagado. Perfeito. Pra mim, perfeito dentro do que o personagem pedia que ele fizesse. E é claro que se a gente tá falando aqui individualmente de cada um dos personagens do elenco principal, eu não posso deixar de falar do Billy Russo, que é interpretado pelo ator Ben Barnes. E, mano, que personagem nessa temporada! Nossa senhora, mano. Porque a primeira temporada, o que era o Billy Russo? Era o melhor amigo do Frank Castle, que eventualmente se mostrou um traidor e que era o responsável por trás da morte da família do Frank, né? Já foi uma surpresa muito grande pra quem tava assistindo a primeira temporada, pelo menos pra mim. Só que agora na segunda temporada, ele foi muito mais do que isso. Ele tava se tornando o personagem Retalho, que é um dos vilões da Marvel. Não sei se é vilão do Frank Castle, mas deve ser. E ele tava, por isso que ele tava cheio de corte na cara e tal. E eu não sei quanto ao personagem Retalho, eu não sei o quanto ele foi fiel e tal, mas pelo que eu vi, pelo pouco que eu conheço desse personagem, que eu dei uma lida, ficou parecido. Porque que é, assim, não fisicamente. Fisicamente, eu confesso que eu achei um pouco fraco. Eu esperava um rosto mais desfigurado. Mas tudo bem, é algo que dá pra superar e que eu acostumei ao longo dos episódios. Eu achei também que ficou um pouco desfigurado, mesmo eu não tendo... Ele fez muito drama em cima do rosto dele, que não estava muito desfigurado, entendeu? Ele não tava, tipo, irreconhecível, ele não sabe? tava horrível, não tava um monstro. Eu acho que a questão era ter deixado ele parecendo um monstro mesmo, um monstro que ele
ele é por dentro, enfim. Não, mas foi realmente a intenção. Tanto que tem uma das falas, eu não lembro quem que fala isso, mas tem algum personagem que fala que esse acontecimento colocou a feiura dele de dentro pra fora. As pessoas começaram a ver a feiura interna dele. Mas não ficou tanto assim. Para tudo que ele fez na primeira temporada, ele tinha que ter ficado muito mais desfigurado. Pro jeito que o Frank Castle fez com o rosto dele no espelho, era pra estar muito pior. Mas beleza, é algo que a gente releva. Eu acho que eles queriam que a gente olhasse pro personagem e continuasse vendo o rosto do ator, sabe? Que não fosse um negócio que você fala, caramba, quem é esse ator? Não, você sabe que é aquele ator e tem alguns cortes pra mostrar que ele sofreu alguma coisa no final da primeira temporada. Mas, né, não chegou a ser tão feio a ponto de ele ter que usar uma máscara, que ele começa usando e tal. Talvez é muito mais um negócio psicológico, porque ele era bem vaidoso e tal, e ele se sente feio, ele começa a usar máscara meio que pra se esconder e tal. Então foi um negócio muito mais psicológico, mas fisicamente falando, não ficou tão estragado assim. Mas, se na aparência ele não ficou tão bom assim, ele compensou tudo isso na atuação, porque, mano, foi incrível. Toda essa loucura, sabe, que ele interpretou, porque ele era um cara que ele não sabia por que ele tava daquele jeito. Ele tinha pesadelos desde que ele acordou do coma, porque ele ficou em coma por muito tempo. Desde que ele acordou, ele não conseguia dormir à noite, porque ele tinha pesadelos com uma caveira, com ele sendo desfigurado, estraçalhado, e uma caveira na frente dele. E ele não sabia o que era. Então ele tinha esses pesadelos, ele fazia um tratamento psicológico com uma psicóloga, a Krista, e ele contava desses pesadelos pra ela, tudo que ele tava passando. Tudo isso junto com a falta de memória dele, porque ele perdeu a memória de muita coisa. Então ele não lembra quem fez isso com ele não lembra por que fizeram isso com ele lembra muito pouco do que aconteceu com ele, da vida dele, antes de tudo aquilo, sabe? Ele lembra coisas muito mais antigas, como a amizade dele com o Frank Castle, sabe? Ele tem saudade do Frank, ele fala algumas coisas, ele lembra da época que ele serviu, ele lembra de coisas assim, mas de tudo que ele fez pro Frank, de tudo que ele, da briga deles dois, ele não lembra de nada. Então ele fica o tempo todo tentando lembrar, ele fica agoniado por não conseguir lembrar de todas essas coisas, do porquê que ele tá daquele jeito, o que aconteceu com ele, o que ele fez pra merecer tudo aquilo, junto com os pesadelos e tal. Então, tudo isso foi mexendo tão forte com o psicológico dele e a atuação dele de tipo, sabe, caramba, o que tá acontecendo comigo? O que eu tô fazendo aqui? A gente começa a perceber, principalmente pra quem assistiu a primeira temporada também, que tudo isso mexeu muito com a personalidade dele. Antes ele era só um frio calculista, uma pessoa má, que fazia tudo o que fazia em benefício próprio e ponto. Não importa quem estivesse no caminho dele. Mas era só isso. Agora ele é muito mais do que isso, ele é instável, ele é bipolar. O tempo todo ele tá calmo, tá de boa, do nada ele dá uns ataques de fúria e começa a ficar puto com um monte de coisa e ameaça um monte de gente. Depois ele tá calmo e fala, tá sarando, tá ficando melhor, do nada ele estoura de novo. Ele tem essa oscilação, sabe, esses nuances de personalidade o tempo todo durante a segunda temporada. Porque o psicológico dele realmente ficou estragado e destruído com tudo que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, na essência dele, ele não mudou nada. Porque quando ele tem os momentos dele de calma, ele continua frio, continua calculista, continua, sabe, fazendo as coisas em benefício próprio, meio que por instinto. Não é nem algo tão pensado assim, sabe? Ah, eu quero fazer isso em meu benefício. Só que o instinto dele é fazer isso, porque é a essência do personagem, é o caráter dele, é fazer merda. E ele continua fazendo merda. Só que ele tem esses lances psicológicos aí que acabam atrapalhando e mexendo muito com a personalidade dele. Pra vocês terem uma noção que a atuação dele foi tão boa que durante vários episódios do começo da temporada eu não tinha certeza se ele tava fingindo ou se ele tava realmente passando por tudo isso. Porque, mano, eu queria acreditar que ele tava fingindo por tudo que eu conheço do personagem da primeira temporada. Só que tava indo tão bem que eu falei, mano, eu realmente acho que ele tá passando por isso. E eu fiquei por muitos episódios, né, nessa dúvida, até que realmente fosse me falado o que tava acontecendo de verdade. Então, se dá pra traduzir toda a atuação do Ben, né, fazendo o Billy Russo, em uma palavra seria impecável. Mais uma vez, eu fui surpreendido e perdi o fôlego durante os 13 episódios dessa temporada. Mais uma série de parceria Marvel com Netflix que me fez ficar muito preso durante os episódios que eu tava assistindo. Eu não me distraía por nada, porque era muito intenso. Tanto nos momentos de ação, que tinha bastante, quanto nos momentos de diálogo, de detalhes, sabe? Uma riqueza de detalhes em cada cena, em cada coisa que ia acontecendo. Por mais tranquila que tivesse a cena, tinham coisas importantes acontecendo. Então se a gente pisca, perde alguma coisa. Então foi muito intenso esses 3 episódios pra mim, todos. Assim como foi a terceira temporada de Demolidor, por exemplo. Dá pra comparar muito bem. A história foi muito bem desenvolvida. E isso, cara, é inegável. Algumas pessoas falaram que foi arrastada e tal. Caguei. Pra mim, foi muito boa. Não foi acelerada, não foi arrastada, não foi nada atropelado, sabe? Foi tudo no seu devido tempo. Começou com muita ação, como deveria ser, aí deu uma acalmada durante alguns episódios para desenvolver mais os detalhes
detalhes, desenvolver a história de cada personagem, da volta do Billy Russo, sabe, do John, que é o cristão lá que sai matando todo mundo, vai mostrando um pouco mais da história dele, e continua tendo um pouco de ação, não é que o negócio, fica 3, 4 episódios sem ação, não, todo episódio tem muita ação, mas alguns tem menos, alguns tem mais, e os que tem menos tem mais história, tem mais detalhe, tem mais coisas que enriquecem tudo que a gente tá assistindo. E tudo isso foi numa linha crescente, assim, até o final da temporada, pra gente chegar no ápice e falar, mano, que final foda. Que foi esse sentimento que eu tive quando eu terminei o último episódio. E teve um negócio que eu gostei muito nessa temporada também, que foi feito lá na terceira temporada de Demolidor, e aqui nessa temporada de Justiceiro também, a ideia de 2 vilões ao mesmo tempo, mano, que foi o John e o Billy Russo nessa temporada. Lá em Demolidor foi o Mercenário e o Rei do Crime. E por mais que pareça, tipo, caramba, é muita coisa pra uma temporada só, não é, mano. Não é porque quando um vilão tava tendo ação, não sei o que, o outro tava desenvolvendo um pouco mais a história. Quando o outro começava um pouco mais de ação, o um tava desenvolvendo melhor a história. E as coisas foram caminhando de um jeito tão legal, tão dinâmico, que quando chegou no final da temporada tudo se encaixou, tudo fez sentido, sabe? Uma coisa encontrou com a outra, mas deu tudo certo. A história, sabe? Tanto de um vilão quanto do outro, tudo isso junto com a história do Frank tendo essa proximidade com a Amy. Então, assim, como é que alguns críticos e pessoas que falaram aí pela internet, conseguem falar que essa temporada foi arrastada, mano? Teve 2 vilões, teve uma história principal rolando com o anti-herói, que é o protagonista, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em só 13 episódios, mano. Pra mim foi até pouco, sabe? Só que, mesmo assim, a história rolou na medida. Teve os momentos calmos, teve momentos de ação, teve tiro, teve violência, teve conversa, teve detalhes, teve tudo que uma série realmente precisa ter pra ser boa, pra ser bem assistida e, sabe, valer a pena ver todos os episódios sem ficar muito cansativo. Sabe, as coisas foram rolando de um jeito pra chegar no ápice no final da temporada. E pras pessoas que estão falando que, a série enrolada, não sei o que, foi arrastada, assista a 7ª e 8ª temporada de The Walking Dead. Lá você vai saber o que é enrolação, por 2 temporadas falando de apenas um vilão. Aí sim, a gente pode conversar sobre o que é uma série ser enrolada. Agora você vir comparar 13 episódios de uma série com um filme que tudo acontece em 2 horas, aí vir falar que a série foi arrastada? Para, né, gente? Para. A série é feita de detalhes, de momentos, sabe? Coisas feitas com calma, e foi exatamente isso que a série fez. Mas não foi com calma o suficiente, sabe? Foi calma até demais a ponto de chegar a dormir. Não foi. Se você ficou com vontade de dormir assistindo o Justiceiro, você assistiu errado. Sabe por que eu falo essas coisas? Porque eu gosto de aproveitar esses momentos, sabe? Eu gosto da ação, do tiro, não sei o quê, mas eu gosto dos momentos de detalhe, de conversa, de entender o porquê que aquele personagem tá fazendo aquela ação, sabe? De pegar e falar, caramba, a pessoa percebeu que isso tá acontecendo por causa daquilo do passado. Aí tem uns flashbacks também nessa temporada. Você fala, então por isso que isso tá acontecendo, por causa disso. Tudo é justificado, cada momento, cada conversa, cada momento sozinho que o personagem tá, sei lá, tomando um café e pensativo. Você sabe o que ele tá pensando, você sabe o que tá acontecendo, e aquilo tem uma justificativa. Então não foi nada enrolado, não teve nada desnecessário nessa temporada, pra chegar ao ponto de falar que, foi enrolado demais. Só que, é óbvio, eu tô elogiando muita história e não sei o que, os detalhes, mas, mano, a gente tá falando do Justiceiro, né? Então teve muita violência, óbvio, muita violência, muito sangue, muito tiro, muita facada, bomba, explosão e grito. Teve tudo isso. Hã? Eu tô imitando ele, mano. Teve tudo isso nessa temporada, sabe? E foi muito louco, porque, como eu disse, é tudo justificado, assim como foi na primeira temporada também. Não é uma violência extrema e caricata e exagerada pra tentar mascarar um enredo e um roteiro ruim. Não é o caso do Justiceiro. É uma história muito boa que tem uma justificativa pra toda a violência que aparece nos episódios. Porque, afinal, a gente tá falando de um personagem que é violento, que mata as pessoas, que briga, que deforma o rosto de todo mundo, batendo nelas. Esse é o Justiceiro, então não poderia ser diferente. E o mais legal é que essas coisas não são censuradas. Tudo aparece pra quem tá assistindo. Literalmente tudo. Chega a ver órgão e pele saindo e pulmão perfurado. Nossa, aparece muita coisa, sabe? E é isso que é legal. O rosto todo deformado também, cai no olho pro lado. Foi muito boa essa temporada. Muito boa. Então, resumindo, mano, resumindo tudo dessa segunda temporada, foi muito foda. Parem de assistir com olhos de críticos, mano, assista, aproveita, sabe, a série, se divirta com ela, se envolva com ela, assista como uma história, não como uma obra pra receber uma indicação ao Oscar e por isso que tem que ver esses detalhes. Mano, caguei, sabe, a história foi boa, foi legal, me diverti assistindo e tô louco pra assistir de novo. Ponto. É isso que vale no final das contas, porque eu não sou um crítico de cinema. Quero ser um dia? Talvez, mas não sou ainda. Eu sou um espectador e é assim que eu assisto a série. E me diverti demais assistindo a segunda temporada de Justiceiro e recomendo pra você que ainda não assistiu. Agora, só pra encerrar aqui essa parte, daqui a pouco eu vou falar do final da série também com spoiler, mas só pra encerrar
essa parte aqui geral, a gente precisa falar do risco de cancelamento que o Justiceiro tá correndo. Porque assim, Punho de Ferro e Luke Cage já foram cancelados, mas beleza, elas tinham muita crítica negativa e tal, tanto do público quanto da crítica propriamente dito. Mas Demolidor não, cara. Demolidor foi bem tanto de crítica quanto de público. E no mês que foi lançada a última temporada que teve, que foi a terceira, ela tava no auge da audiência. Ela era uma das séries mais assistidas na Netflix e mesmo assim foi cancelada. Então o que dá a entender de tudo isso? Que a Marvel e a Netflix tiveram alguma treta, alguma intriga bobinha e alguma coisa que aconteceu que eles não estão mais fechando o contrato pra continuar as séries, né, pra continuar produzindo juntos ali e sendo exibido pela Netflix. A diferença é que, assim, o contrato de Justiceiro é diferente das outras, porque Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e Jessica Jones, o contrato deles com a Netflix, da Marvel com a Netflix, é o seguinte, eles têm, né, tem todo o desenvolvimento, a produção da Netflix e tudo mais. Quando essas séries foram encerradas, que já foi o caso de 3 dessas 4, a Marvel, se quiser reutilizar os personagens, tanto pra continuar a história quanto pra fazer um reboot, tem que esperar no mínimo 2 anos. Ou seja, Demolidor foi encerrado no final de 2018. Então a Marvel e a Disney só pode usar o Demolidor de novo numa série deles no final de 2020. Ou seja, vai demorar ainda. Justiceiro não. Justiceiro não tem essa parte no contrato, não tem essa cláusula. Então se acabar agora, se for cancelado, eles já quiserem fazer uma nova série lá na Disney Plus, eles já podem. Eles já têm esses direitos legalmente falando. Mas a questão aqui não é essa, porque a Disney e a Marvel, elas já falaram que não estão interessadas em continuar a história desses personagens. Muito menos em fazer um reboot. Se fossem fazer alguma coisa, seria um reboot, mas eles não querem continuar a história, porque tem um monte de treta. Eu já expliquei em um outro vídeo, vou até deixar aqui no card, o que tá acontecendo e o porquê que provavelmente essas séries não vão continuar na Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, que é a dona da Marvel. Eu já expliquei lá, se você quiser saber um pouco mais de detalhes, clica aqui e assiste lá depois que acabar esse vídeo aqui. O fato é que a teoria de que eles estão brigados, a Marvel com a Netflix, é muito maior. Porque, como eu disse, né, eles não demonstraram interesse em continuar usando esses personagens. E também não é audiência, porque tava dando muita audiência, principalmente Demolidor, e mesmo assim foi cancelada. A única coisa que resta, que é plausível, que, mano, justifica tudo isso, é que a Marvel e a Netflix brigaram, e quem sai perdendo é a gente. Porque, mano, precisava muito uma terceira temporada e uma quarta de Demolidor, que eu ainda tenho uma certa esperança que um dia seja renovada, mas eu acho que não vai acontecer tão cedo, infelizmente. Então, sim, podem esperar nos próximos dias, próximas semanas aí, o anúncio de cancelamento de Justiceiro. Eu espero estar errado. Eu espero ir lá no Instagram e no Twitter falar pra vocês, gente, eu estava errado. A Netflix renovou pra terceira temporada de Justiceiro. Eu espero muito dar essa notícia pra vocês, mas a chance é muito pequena. Então é isso. Se você ainda não assistiu Demolidor, o vídeo pra você termina aqui. Me deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você se interessou pra ir assistir a segunda temporada ou não por causa do vídeo. Vai lá, assiste, depois volta aqui e continua pra assistir esse finalzinho, porque eu vou falar dos últimos acontecimentos dessa temporada e eu não quero dar spoiler pra você. Se você continuar daqui pra frente, é por sua conta e risco. Mas se você for sair do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui e de se inscrever no canal também. Agora vamos falar aí rapidinho, porque o vídeo já tá muito longo, das coisas que aconteceram no final da temporada. Primeiro que, mano, eu me surpreendi o tempo todo durante essa temporada, principalmente no final. O que é um negócio muito legal, porque normalmente eu sei as coisas que vão acontecer, porque eu consigo deduzir devido aos acontecimentos anteriores. Aqui toda hora eu falo, acho que vai acontecer isso, acontecia diferente. E um belo exemplo disso é no final, quando o Billy Russo morre. Ele tá lá já quase morrendo, sofrendo, aí aparece o Frank Castle. Falei, caramba, vai ser um momento muito emocionante, agora eu já até me preparei, até sentei no sofá que eu tava deitado, até sentei, falei, caramba, eu vou chorar, porque o Frank Castle vai abaixar, eles vão começar a conversar, um vai pedir desculpa pro outro, eles vão relembrar a amizade deles, não sei o que, né, ele vai pedir perdão, vai falar que se arrepende, não sei o que, vai ser mó bonito, ele vai morrer abraçado com o Frank Castle vai ficar triste, e aí o Billy Russo começa a falar do nada, o Frank tira a arma e dá 2 tiros no peito dele. E mata, mano. Eu falei, quê? Como assim? Não vai ter um tipo de redenção? O que eu achei muito foda. É óbvio, não me entendam mal. Eu acho que foi sim um destino que o Billy Russo merecia, por tudo que ele fez na primeira e na segunda temporada. Só que não era o que eu esperava, porque não é o feitio das séries fazer essa justiça com as próprias mãos. E isso só mostra que o anti-herói, o justiceiro, não perdeu a essência dele. Ele cagou pra redenção do Billy. Ele cagou pro pedido de desculpa, se é que ele ia fazer isso. Ele simplesmente viu a oportunidade e matou o Billy porque ele se vingou, porque ele achou que era o que o Billy merecia, pra não ter, né, chance dele voltar de novo e continuar fazendo merda. Então, mano, foi sensacional. Fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu, o desfecho de cada um dos personagens. Uma outra coisa que eu gostei também, essa talvez já tenha sido um pouco mais previsível, que eu consegui realmente imaginar que ia acontecer, mas que eu gostei mesmo assim, não foi decepcionante, foi o Justiceiro não matando o John e os dois se unindo pra ir lá matar os pais do senador e tal, e conseguir livrar a Amy de vez e o John também, o John poder ficar com os filhos, porque, segundo eles já tinham falado, o John não ia voltar pros filhos dele. Então também foi um desfecho que eu gostei pra caramba, e eu acho que se, né, num futuro bem distante tiver talvez uma terceira temporada, por mais que a chance seja muito pequena, talvez o John volte aí pra fazer alguma ajuda e devolver o favor que o Frank Castle fez pra ele. E por último, é claro que eu não poderia deixar de enaltecer demais o final que teve, a última cena do Justiceiro,
que, por mais que humanizaram ele com a Amy e tudo mais, ele simplesmente continuou sendo o justiceiro que a gente conhece. Ele fez uma cilada pra um monte de bandido lá 3 meses depois, colocou a caveira dele bonitona, mais perfeitinha ali, a capa dele, pegou 2 metralhadoras e... metralhou todo mundo mesmo, porque esse é o Justiceiro, mano. Ele não perdeu a essência dele, continua sendo um anti-herói, fazendo a própria justiça com as próprias mãos. E isso, meus amigos, se chama fidelidade. Fidelidade ao personagem, à história e à essência do Justiceiro, que é matar bandido mesmo, sentar bala em tudo que é vagabundo e que morra todo mundo. Esse é o Justiceiro e ele não perdeu essa essência, me deixou muito feliz esse final. Então, assim, curti demais, mano, demais mesmo, do começo ao fim essa segunda temporada. E agora eu quero saber a sua opinião, você que já assistiu, que chegou até aqui, que viu esses spoilers, o que você concorda de mim, o que você discorda de mim? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aqui e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima, valeu!